Oi, gente, tudo bom? Vocês estão lembrando de mim? Eu tô aqui de volta para mais um vídeo de opinião, né, dessa série aqui de Ars Opinião. E, na verdade, o que eu gostaria de falar é comentar a respeito do vídeo anterior que eu fiz. Porque foi muito engraçado e, de certa forma, a experiência acabou sendo bastante divertida para mim. Porque, na verdade, eu não esperava muito do vídeo. E até estava pensando aqui, né, algumas pessoas, alguma das meia dúzia de pessoas que seguem aqui esse canal, né? Se elas veem aqui o canal, elas percebem que eu posto um vídeo hoje, um vídeo semana que vem, outro daqui a 15 dias, e eu vou, às vezes eu posto uma coisa, duas coisas por semana, eu não tenho realmente uma... E, aliás, o fato de eu não ter uma frequência tem a ver com o fato de eu não me comprometer em ter uma frequência e faço quando dá, né? Faço quando eu posso e muitas vezes, quando eu vou começar a fazer e eu fico um tempo sem fazer um vídeo, eu procuro de repente algum tema, alguma coisa que seria um tema de entrada para voltar de repente a desenvolver mais algumas coisas, mais uns 2 ou 3 vídeos. E o vídeo passado, na verdade, foi feito com essa intenção. Eu vou pegar um assunto para dar uma aquecida, vamos dar um esquenta aqui, né? E aí eu pensei, bom, eu não vou trabalhar exatamente sobre política, porque política é um assunto um pouco mais pesado, um pouco mais, né, preciso até de um certo desenvolvimento meu. Poderia pegar uma parte de arte que tem a ver com a minha formação, com o meu conhecimento, até pode ser. Só que parte de arte que eu poderia fazer, do que eu poderia falar? Bom, eu poderia falar de repente de quadrinhos, que é uma coisa mais light, né? Então eu vou pegar uma coisa de quadrinhos, só que assim, eu não tenho um perfil de quem fala sobre coisas lights, né? Sobre amenidades com enfoque de amenidade. E lógico, né? A forma que eu encontrei foi justamente trabalhar mais uma vez sobre o conceito de super-herói. Porque, na verdade, isso não é novidade aqui nesse canal. Eu já tenho um vídeo que faz parte, na verdade, do projeto Ars, né, que são daqueles tutoriais e desenhos, que eu começo a falar sobre super-herói. Acho que fala sobre o paradigma do super-herói. E tem muito a ver com o conteúdo do vídeo, do último vídeo. Então, na verdade, eu estava meio que recapitulando um pouco e dando mais um direcionamento para a ideia da produção de quadrinho nacional. Pensando bem mais sobre quadrinho nacional e montando, de repente, o desenvolvimento do meu ponto de vista a respeito de quadrinho de super-herói e o que eu entendo, a forma como eu entendo que ele se encaixa ou não se encaixa dentro de algo, de uma proposta nacional. Ponto. Né? E assim, o que esse tema é na fila do pão, ou na minha fila do pão, com os tipos com os temas de vídeos que eu faço, na verdade é muito pouca coisa. Talvez não seja, sei lá, não é um dos assuntos mais importantes que eu dou mais importância. Lógico que nem tudo aquilo que não é importante para mim também não é importante para as outras pessoas. Isso eu compreendo. Então, de repente, o fato de eu tratar de alguma coisa aqui que não é algo que, de repente, eu, dê aquela máxima importância, não significa que alguém que vá ver o meu vídeo não dê também tanta importância. E eu acho que foi isso que aconteceu. Porque eu, como eu estou acostumado a ter essas meia dúzia de seguidores, o que eu geralmente faço? Eu posto um vídeo porque eu faço um hoje, um daqui a 2, 3 dias. Então, de vez em quando, principalmente quando eu vou voltar a produzir alguma coisa, eu posto nas redes sociais, eu coloco em grupos do Facebook, eu coloco, né, aquele vídeo que eu fiz para as pessoas darem uma olhada, e aí de repente dá uma agitada em alguma coisa, só que a questão é que agitou demais, entendeu?
Eu não imaginei que as pessoas fossem ter tanto interesse no assunto, porque eu mesmo estava pensando mais em ter esse assunto, a temática do vídeo anterior, somente para puxar, de repente, outros temas e a gente ir trabalhando outras coisas, mesmo no campo de artes, mesmo no campo de quadrinhos, sabe? E eu tô agora com uma tendência a puxar um pouco mais sobre os quadrinhos, justamente pelo fato de eu ter agora a minha iniciação científica que tem a ver com quadrinhos. E muitas das reflexões que eu acabo tendo por causa do estudo, por causa da leitura, por causa daquilo que eu estou vendo e que eu estou produzindo, né, da minha iniciação científica, que na verdade é o meu projeto infantil, faz parte do meu projeto infantil, eu só procurei unir o útil ao agradável. Procurei fazer com que a iniciação científica pudesse ser feita, ser desenvolvida em cima do meu projeto infantil, meu projeto pessoal. Né? Algumas pessoas que já conhecem podem, de repente, já saber do que se trata. Inclusive eu tenho aqui uma conta no Apoia-se para as pessoas que de repente acharem a ideia legal, se quiserem ajudar, patrocinar, sabe, ajudar com alguma coisinha, seria muito legal, porque até mesmo iniciação científica, sabe, não é milhões e milhões de reais, não, é 400 conto que o governo dá, que o governo não, que a universidade dá, a universidade, o governo, porque iniciação científica, eu não sei se existe iniciação científica em universidade privada, mas enfim, é 400 conto que vem para você poder fazer o trabalho e na verdade 400 conto não é nem meio salário mínimo, quanto mais um salário para uma pessoa que de repente vai ficar um tempão aí fazendo um projeto. Na verdade eu não quis utilizar a iniciação científica como o motivo para eu ter uma grana para fazer esse projeto. Não. A minha ideia, na verdade, foi para ter um suporte acadêmico que me legitime o conteúdo que eu vou desenvolver. É simplesmente isso. No final das contas, vai sair para as pessoas uma revista de história em quadrinhos, que é uma revista de história em quadrinhos, é uma revista infantil. Lógico que ele tem um propósito que ele é pedagógico e justamente por isso, e porque não existe, pelo menos eu não conheço, ninguém que faça quadrinhos com um propósito exclusivamente pedagógico e que não sejam quadrinhos de adaptação literária, né, tipo Dom Casmurro, sei lá o quê, mas justamente por isso eu estou procurando me cercar de legitimidade. E a legitimidade eu acho que mais interessante nesse caso é uma legitimidade acadêmica. Já que eu estou estudando, estou pesquisando, estou fazendo um monte de coisa, vai rolar muitas coisas que são frutos dessas minhas pesquisas. Isso vai mudar a minha opinião, vai reforçar muito das coisas que eu estou vendo, até a minha forma de enxergar o mundo, de enxergar a arte, de enxergar os quadrinhos, de enxergar a educação e assim por diante. Simples, né? Acho que dá pra gente entender esse tipo de coisa, né? E assim, eu vi que as pessoas se apegaram muito na questão do personagem de super-herói. Porque, na verdade, o meu parecer de super-herói nunca foi muito simpático. Eu sempre questionei muito o super-herói. Porque, pra mim, sempre me incomodou muito a figura do super-herói. A origem desse incômodo, pra mim, me remonta à minha infância, ali com meus, sei lá, 5 anos de idade, ou 6 anos de idade. Porque eu nunca fui um cara muito apegado a super-herói. Falar bem a verdade pra vocês. Eu lembro que na minha infância, e na primeira infância, eu lembro que eu via muito quadrinhos que eram mais infantis. Um pouquinho foi Turma da Mônica, mas bem pouquinho, que eu lembro que eu via até em tira de jornal, na época que saía em jornal. E porque eu lembro quando saiu a primeira revista, número 1 da revista da Turma da Mônica, na banca de jornal pela editora Abril. Eu lembro disso, eu lembro inclusive que tinha ali a promoção que era da Coca-Cola, da tampinha de Coca-Cola, eu lembro de tudo isso, né? Porque de certa forma eu até fui uma criança que conseguia ter uma memória até meio boazinha, sabe? E assim, e na verdade
A Turma da Mônica nunca foi uma coisa que me seduziu muito, não. Mas o que sempre foi meu grande barato sempre foi quadrinho Disney. E eu colecionava quadrinhos Disney. Por muito tempo colecionei durante a minha adolescência. Depois que eu me mudei para São Paulo, eu parei de comprar essas coisas de quadrinhos. Depois que eu comecei a trabalhar com desenho, né? Isso que é engraçado. Tem muita gente que começa a consumir muitas coisas de desenho quando começa a trabalhar com desenho. Eu, quando comecei a trabalhar com desenho, sumiu. Pensei mais em consumir material de desenho, coisas que tem a ver com produção de desenho, não com consumir quadrinhos e desenho animado. Eu fiquei um bom tempo sem consumir muitas dessas coisas. E só depois dos meus, sei lá, 16 anos, acho, que eu comecei a me interessar um pouco e a consumir um pouco de quadrinhos de super-herói, mas assim, coisas muito específicas, muito pouca coisa. E coisa que eu gosto muito. E também logo em seguida eu comecei a conhecer outros gêneros de quadrinhos, né? De quadrinhos feitos, produzidos na Europa. E aí eu comecei a perceber que o mundo era. Puta, era, sabe, minha cabeça explodiu, né? Sabe, que a quantidade de coisas, de temáticas, de públicos, enfim, sabe, que um quadrinho pode ter. E que, sabe, quem abriu isso na minha mente foram os quadrinhos europeus. E os quadrinhos europeus, eles variam quase que ao infinito de público, de estilo, de linha, de segmento. É um troço maravilhoso. E assim, aquilo ali pra mim foi um troço que me deixou assim, extasiado. E assim, eu nunca me apeguei muito e nunca fui suficientemente seduzido pelo quadrinho de super-herói. Porque quadrinho de super-herói eu coloco como exclusividade de quadrinho norte-americano. Ah, mas existe quadrinho em inglês, existe quadrinho, existe, que tem super-heróis, mas geralmente eles não são muito super-heróis. Eles não são pessoas, sabe? Né? Lembra do vídeo passado, sabe? Pessoa, se todo mundo tá nesse patamar, o super, ele é justamente, o nome é super, porque não basta ser herói, tem que ser super, tem que ser acima de. Na literatura de quadrinhos europeu, eles não tratam muito como seres acima da condição humana, sabe? Existem heróis, existem, sabe, muitos heróis, existem inclusive vilões e tudo mais, mas eu acho que até o vilão costuma ser muito mais acima do normal do que o herói. E existe muito aquela história do herói ter vindo de uma origem da onde ninguém espera nada, né? Que tem muito até a ver um pouco com a própria saga do herói que a gente fala, né, do Joseph Campbell, que uma das coisas, né, dessa saga do super-herói é baseado na história do Tolkien, né, o Senhor dos Anéis, que mostra ali a questão lá do Hobbit, que ele fica incumbido, né, de ser a pessoa que é o portador do anel, que precisa destruir o anel, e na verdade ele não é nem mediano, ele é abaixo do mediano. De todos os seres da Terra-média, ele é o mais, de repente, insignificante ou menos promissor. Então, eu nunca fui muito seduzido por essa história de alguém que tem uma origem superior, de alguém que tem poderes, que tem. E daí a pessoa, isso nunca me seduziu. E aí eu comecei a entender depois, com a vida, com estudo, com interpretações, com conversas, e com pessoas, inclusive, que não são de áreas de quadrinhos ou de áreas de artes, mas pessoas que são ligadas a outras áreas do conhecimento humano. Eu comecei a fazer paralelos e cheguei à conclusão que foi a matéria-prima do meu vídeo anterior. Entendeu? E foi isso que eu expus. E eu apenas expus o meu ponto de vista baseado no conhecimento. Tanto é que é por isso que faz parte da minha série Ars Opinião. Que eu já coloquei, já montei essa série, Ars Opinião, para ser um conjunto de vídeos de opinião, que eu vou dizer aquilo que eu acho em cima da minha vivência, da minha experiência. É um achismo meu, lógico que baseado na minha vivência, naquilo que eu já tive.
Mas não é uma pesquisa, não é, sabe, uma coisa regrada, ou uma coisa que, olha, eu estou dizendo agora para vocês que o negócio baseado nisso, historicamente isso, de acordo com a história, de acordo com a filosofia, de acordo com a sociologia, de acordo com a antropologia, de acordo com, sabe, a geografia, né? Não é. Não é um tratado, não é uma tese de doutorado, não é nada disso. E eu achei até muito engraçado, e aquilo estava me deixando muito, estava me instigando, sabe? Porque eu vi gente falando que eu, pô, tá cagando regra, tô dizendo como é que tem que ser, ou como é que tem que ser quadrinho de super-herói. Olha, bom, se você está vendo esse vídeo e você resolveu ver esse vídeo por causa exatamente disso, eu posso dizer para você, com toda a garantia do mundo, que eu não estou dizendo como tem que ser o super-herói. Se serve um conselho, a única coisa que eu posso te aconselhar é, já que você vai fazer uma história em quadrinho, não faça de super-herói, faça de alguma outra coisa. Não precisa ser de super-herói. Nunca precisou ser de super-herói. Por que vocês insistem em fazer super-herói? Uma história em quadrinho é um meio de comunicação, é uma forma de expressão artística. Ela não precisa ser uma coisa que tem que ser de super-herói. Por quê? Porque eu vi quadrinho do Superman, porque eu vi quadrinho do Homem-Aranha, porque eu vi quadrinho do Homem de Ferro, ou do Thor, ou do sei lá o quê. Não precisa ser de super-herói. Da mesma forma como o filme não precisa ser de super-herói. Porque hoje em dia, já depois de um tempão aí que, né, os grandes blockbusters do cinema são os quadrinhos de super-herói, de repente na cabeça de muita gente já começa a entrar aquela coisa de, opa, é filme, opa! Né? Primeiro que para ser filme não precisa ser feita uma adaptação de história em quadrinho. E segundo, que se for para fazer adaptação de uma história em quadrinho, não precisa ser quadrinho de super-heróis. Existem inúmeros quadrinhos, ótimos quadrinhos, maravilhosos quadrinhos que não são de super-heróis. Não são de super-heróis. Existem quadrinhos muito bons que são de super-heróis. Mas, pelo menos, a minha vivência com relação ao contato de quadrinhos, puta, cara, até mesmo o fato de ser um paradigma, de ser super-herói, aquela ideia de super-herói, de vilão, de combate de bem e mal, enfim, toda aquela dicotomia que é infantil. Dicotomia é infantil. Você é do bem, você é do mal, isso é infantil, isso daí é coisa para contos para você ninar criança. Não existe isso, sabe? Você é 100% do bem, você é 100% do mal. Sabe? O mundo, ele é feito de variedades, de multiplicidades. E isso é uma das coisas que eu critico muito em super-herói. Porque super-herói, ele é baseado numa dicotomia, ele é baseado num maniqueísmo, aliás. Maniqueísmo é isso e isso, sabe? Só tem esses dois lados, é o lado do bem e o lado do mal, a direita e a esquerda, o que está em cima, o que está embaixo. Não é isso. Essa não é a realidade, o universo, o mundo, nada é assim. Isso é uma forma de interpretar o mundo, de interpretar a vida, e é uma forma terrível de se interpretar o mundo. É uma forma destrutiva. Por quê? Porque você ou está deste lado ou está desse lado. E esse lado com esse lado não se mistura nunca. Não dá certo, não mistura. É ridículo, é imbecil, é infantil. E o que a gente mais vê no mundo acontecendo é a dicotomia, é a luta do bem contra o mal. Eu sou do bem, eu sou do bem. Não, eu sou do bem, não, eu sou do bem. Ah, eu sou do bem, eu vou provar pra você que eu sou do bem, eu vou destruir você, vou mostrar. Não, eu vou Aonde que isso é do bem? Quem é do bem? Não existe nada disso. Sabe? Essas coisas têm a ver com religião, têm a ver inclusive com discursos hoje em dia de política, mas isso tudo é extremamente danoso para a sanidade mental das pessoas. E eu já tive experiências assim. Na época me afetaram muito quando eu estava na Bipro, né? Quando eu montei a Bipro com os meus amigos, com o pessoal de ilustração,
E havia um quebra-pau desgraçado. E eu lembro que havia sempre pessoas que se diziam do bem, querendo combater você, que você é do mal. E é sempre engraçado, porque você tem um modo de pensar, você tem uma visão de mundo, a outra pessoa que tem uma visão de mundo contrária da sua, lógico que se eu penso o mundo de um jeito, para mim isso é o certo, para mim isso é o bom. Tudo bem. Mas isso não significa que o outro é o mal, o outro é o diabo encarnado. Eu tenho que matar o cara, eu tenho que destruir o cara, porque esse que é o maior problema. Se de repente o outro é o mal, então ele tem que ser destruído. Gente, essa base, sabe, é o que fermenta o fascismo. Essa ideia, de repente, de você querer ter um poder não é, nem, é hegemônico no mundo, que você não é nem para você estar acima dos outros, mas é para que haja uma subjugação plena. Isso é completamente desumano, porque o mundo é feito de multiplicidades, de inúmeras formas, de inúmeros modos de pensar. E como existem inúmeros modos de pensar para inúmeras realidades, existe a realidade brasileira, assim como existe a realidade argentina, a realidade mexicana, chilena, salvadorenha, a realidade, sabe, da Etiópia, da Somália, da África do Sul, do Marrocos, da Itália, da Espanha, de Israel, da Rússia, da China, do Japão. Cada lugar tem uma necessidade, uma realidade e coisas que se encaixam melhor dentro dessa realidade. E, no meu entender, um quadrinho de super-herói é uma coisa que não se encaixa e não atende à realidade social, à realidade econômica, à realidade cultural, à realidade histórica do Brasil. Entendeu, amiguinho? Aí eu vejo as pessoas, pirando na batatinha, pirandaço, muito louco, muito louco. E não só colocando aqui os comentários, mas também nas redes sociais. Mas assim, por outro lado, também teve uma discussão. E o que eu acho engraçado é justamente essa reação de inimizade, sabe? De tipo, eu sou contra você, eu quero, sabe? E até teve aí um rapaz aí que eu cheguei e falei, você tá me atacando, você tá sendo mal educado, você tá sendo grosso, tá com um monte de escrotice. Aí o cara, não, eu não tô sendo, é porque eu tô... Porque eu falei, cara, você trata seus pais desse jeito? Porque você quer entender quando você está sendo mal educado ou quando você está sendo bem educado? Basta ver se a forma como você está tratando uma pessoa é a forma como você trata as pessoas que você mais respeita na tua vida. Se você trata até os teus pais desse jeito, então, amigo, é um problema muito maior. Aí o cara tentou, até veio com uma definição do que é cagar regra, como se houvesse definição de cagar regra. O que é pior, isso não é de repente a pessoa, eu cagar regra, supondo que eu esteja cagando regra. Porque eu não estou dizendo para ninguém faça isso ou não faça isso. Mas na minha opinião, você pode muito bem fazer o seu trabalho sem precisar ser super-herói. Ah, mas você está cagando regra, você está me obrigando a fazer. Eu não estou te obrigando. Eu estou com uma arma na tua cabeça? Eu estou te obrigando? Por quê? Sei lá, o editor da tua revista, ele vai ver esse vídeo e de repente, quando você for lá mostrar, olha aqui, eu tenho uma revista aqui de história em quadrinho que é assim, assim, assado, e assim, daí o cara olha assim e fala assim, então, é de super-herói? Você fala assim, é de super-herói sim. Ah, não posso fazer, não vou editar, você se vire. Mas por que você não vai fazer isso? Ah, não, porque o Flávio falou. Entendeu? Eu não tenho esse poder todo, meu amigo. Na verdade, se existe a intenção por detrás de um vídeo como esse, a intenção é suscitar a discussão. Porque se você acha que pode ser feito uma história em quadrinho de super-herói que se encaixe para a realidade brasileira, você poderia, ao ver a problematização que eu expus no vídeo passado, começar a pensar como fazer então para que essa problematização seja sanada. Isso está, inclusive, no meu vídeo passado. Superar
superar, mas a pessoa não quer superar. Quando você está quebrando pau, você está falando, não, porque você é filho desse, aquele outro, você está cagando regra, você está dizendo, vindo dizendo quem é você para vir me dizer e tal, não sei o quê. Que essa também é uma forma de você, né, tentar... quem é você? Quem você pensa que é? Eu sou uma pessoa igual a você. Exatamente igual a você. A única diferença é que eu dei uma opinião que não é a mesma sua e você está tentando de alguma forma, não sei se você pensa que vai conseguir ser bem sucedido ou não, destruir esse pensamento ou achar que de repente isso vai sair do ar, porque você vai ficar trolando, vai ficar xingando, mas não vai sair do ar. Eu vou deixar lá no ar. Não é nenhum vídeo, não tem nenhum discurso de ódio, não está pregando violência contra ninguém, é simplesmente uma análise sobre história em quadrinhos de super-herói. Não existe mais nada além disso. Abaixa esse ânimo. Você não precisa ficar quebrando pau. E nem achar que é cagação de regra. Porque se fosse de repente... Mas vamos imaginar. Se fosse de repente um estudo, um resultado de uma pesquisa profunda, uma coisa pautada em realmente muitos números, em uma análise muito mais profunda, histórica, isso, aquilo, aquele outro, e daí eu conseguia argumentar de maneira muito racional, que, você está fazendo quadrinho de super-herói? Não faça, vai dar ruim. Poderia até ser uma regra. E poderia ser uma regra desde que, de repente, pelo consenso de muitas pessoas, essas pessoas adotassem isso como regra. Caso contrário, até mesmo você falar cagar a regra, é só uma forma de você querer ofender a pessoa. Mas não é nada mais do que isso. Primeiro porque não é regra. Já começa por aí. E outra, se agora então a questão é, a partir do momento que eu falar aquilo que eu penso a respeito de alguma coisa, por uma análise crítica realizada por mim, pela minha vivência, pela minha reflexão, pelo meu estudo, pela minha experiência, e eu chegar publicamente e dizer uma coisa, e essa coisa for contrária às convicções de uma outra pessoa, isso seja uma ofensa, uma exposição, alguma coisa de teor agressivo, então, meu amigo, acabou a civilização. Acabou a civilização. Todo mundo precisa voltar a viver em caverninha. Acabou a civilização, acabou a vida em sociedade. Por quê? Cada um tem um modo de pensar o mundo, pensar a vida. E expondo as nossas visões de mundo é que outras pessoas vão saber a respeito dessa visão de mundo, e essa visão de mundo vai servir para que essas pessoas reflitam, comecem a raciocinar, comecem a questionar certas coisas e, por sua vez, elas cheguem a outras conclusões. E que, por sua vez, também ela vai, em algum momento, dizer, a partir disso, eu cheguei à conclusão de que é assim, é assado. É simples assim. E eu achei uma coisa muito engraçada mesmo, até pelo lance da pessoa chegar e falar, mencionaram até sociologia, putz, né? E sempre assim, é tipo uma sociologia de quinta categoria. Eu não sei exatamente o que essa pessoa entende por sociologia de primeira categoria, né? Não sei, de repente pode ser que ela ache que a primeira categoria em filosofia, por exemplo, é você pensar como Durkheim, por exemplo, ou então como Max Weber. Pode ser. Eu prefiro pensar, ou basear o meu modo de pensar, na forma de Karl Marx. Nunca escondi para ninguém que eu tenho um pensamento que é de esquerda. E, na verdade, não é nem pelo fato de ser de esquerda, porque poderia não ser de esquerda. Mas é porque Karl Marx tem uma forma de pensar que eu já coloquei aqui, está implicitamente colocado no que eu já falei aqui nesse vídeo e está no vídeo passado, que é o materialismo histórico dialético, meu amigo. Se você não faz ideia do que seja, eu recomendo que você pesquise isso. É muito bom. E, sinceramente, todas as coisas que eu vi na área de humanidades, que é baseado nessa forma de interpretar o mundo, tem chegado a propostas de mundo, a
resultados mesmo, e há formas de se fazer a coisa, de se trabalhar, e que esses resultados e os projetos, as propostas são fantásticas, são muito mais complexas, são muito mais, sabe, completas, são muito mais capazes de responder a muitos questionamentos, a muitas formas de pensar e de ver o mundo de maneira, inclusive, múltipla. E é por isso que eu procuro pensar, agir e fazer de acordo com esse modo de interpretação do mundo. Aí eu achei engraçado também a questão da pessoa ter falado, uma das pessoas ter falado que eu tenho desespero para ter seguidor. Poderia ter desespero, né? Se você pensar que a gente está numa pandemia, a gente está numa quarentena, que de repente tem que ficar dentro de casa, se eu estivesse fazendo vídeo quase todo dia, e se eu tivesse aberto meu canal para monetização, poderia ser realmente que eu tivesse desesperado para ter seguidor. Só que eu não faço vídeo todo dia e o meu canal nunca foi aberto para monetização. Eu simplesmente não me importo em ganhar dinheiro com esse canal. E por isso mesmo eu não fico fazendo vídeo o tempo todo. Então, eu estaria desesperado para ter seguidor? Pra quê? Porque eu tenho outras formas de renda. Graças a Deus eu tenho outras fontes de renda. Então, eu não preciso, porque também se eu fizer isso, eu vou ter mais uma obrigação na minha vida, que é todo dia estar fazendo vídeo. Que eu conheço pessoas que fazem todo dia vídeo e às vezes fazem mais de um vídeo por dia. E elas precisam fazer isso porque o canal precisa estar sempre ali, sabe? Dentro das indicações do YouTube para gerar movimentação, engajamento e dinheiro para o cara, para a pessoa de repente ter uma fonte de renda que dê para pagar as contas. É isso. Então a gente vê que o que eu estou fazendo aqui é uma resposta a tudo isso e na verdade uma forma de falar para o pessoal, a gente menos. Não tem por que vocês ficarem falando todo um monte de coisa e tá querendo falar que a pessoa não entende que isso, que aquilo. E tem gente que foge completamente, inclusive, do escopo do que está sendo o tema do vídeo. E a impressão que me dá é que foi fruto de a pessoa não prestar atenção no que está sendo dito no vídeo, ou de uma dificuldade de interpretação, uma dificuldade, quem sabe, cognitiva, não sei. Mas teve uma pessoa até que veio me questionar a respeito do negócio da pizza, que eu falei e ainda falo e repito quantas vezes for possível. A comida, o prato típico paulista, não é pizza. Na verdade, não é nenhum prato típico. Porque o que eu estava querendo dizer naquele contexto era que, por exemplo, o paulista, em específico, o paulistano, não tem mais a sua identidade cultural. Mas a pizza paulistana, ela é muito conceituada, mas pega qualquer pessoa na planeta, na face da Terra, e chega para ele e fala sobre pizza. A pessoa vai falar o quê? É comida italiana. Ninguém vai falar que pizza é comida paulista. É diferente, de repente. Eu vou usar um exemplo um pouquinho melhor. Acho que é melhor, né? Acho que é melhor. Pão de queijo. Pão de queijo é comida avacatolada, tutu de feijão. O yakisoba é comida, sushi, comida. Você entendeu? É isso que eu tô falando. A paella é comida, o acarajé é comida baiana, vatapá, entendeu? Então, tem coisa que você automaticamente associa a um povo, a um lugar, a um país. Isso realmente faz parte da sua identidade cultural. E a pizza? A pizza de São Paulo é muito boa, sim. E há quem diga, sim, que ela é a melhor do mundo. Eu não duvido nada, porque eu já vi algumas coisas a respeito de pizza italiana e me parece meio chinfrinzinha perto da pizza que se come em São Paulo, sim. Mas para ninguém você vai mencionar a palavra pizza e a pessoa vai falar, é prato típico de São Paulo.
E aí o cidadão veio falar para mim que isso é a coisa mais louca do mundo, que eu estava falando de gastronomia contemporânea. E aí tava, lógico, que é sempre aquela coisa, vamos desvalidar o argumento, mas pra quê? Não tô falando de gastronomia. Aí vai falar, o cara não tem cultura, mas pra quê? Você quer que eu fale de teatro, você quer que eu fale de gastronomia, você quer que eu fale de literatura russa, literatura grega, você quer que eu fale, sabe, de que mais? Você quer que eu fale de quê? De física quântica? Porque se eu ficar mostrando tudo isso, se eu ficar aqui arrotando um monte de sabedoria de um monte de área que não tem a ver com um assunto e que não é nem de repente utilizado como uma analogia para esse assunto, aí eu vou então mostrar para todo mundo que eu tenho propriedade para falar daquele assunto, porque eu não sei se a pessoinha aí ela percebeu, mas era só uma analogia. Era só uma analogia. Eu não me importo com gastronomia, meu filho. Não me importo nem um pouco com gastronomia. Até sei cozinhar, gosto de cozinhar, mas, pra mim, esse negócio de gastronomia não é minha área. E eu não estou preocupado com gastronomia. Entendeu? Então, pode ficar sossegado. Se você quer falar, eu não entendo nada de gastronomia, realmente não entendo nada de gastronomia. Mas das áreas que eu atuo, eu entendo. E esse tipo de argumentação não tem muito a ver, porque realmente não tem. E mesmo se você falar, tô nem aí. Mas de quadrinhos, o que você entende de quadrinhos? Eu já fiz alguma coisa de quadrinhos, sim, né? Tenho alguma experiência de quadrinho, mas não com quadrinho autoral, e também não vejo muita diferença entre quadrinho autoral e quadrinho que não seja autoral, que é aquele quadrinho que você faz contratado para alguma empresa para você fazer, porque isso eu já fiz bastante. Como roteirista, como desenhista, criei personagem, já fiz o processo inteiro, desde a criação de personagem, a roteirização, a finalização de história em quadrinho, de revista, mas e daí? Assim, essa experiência minha, eu entendo que sirva de suporte para que eu possa chegar aqui e vir a falar em termos de história em quadrinho, inclusive de super-herói. Mas você vai fazer uma revista que uma empresa vai te contratar, você não vai fazer de super-herói. Na verdade, você pode fazer de super-herói, sim, porque já teve gente que me contratou para fazer revisar história de super-herói, estilo de super-herói e tudo mais. Mas a questão é, para que você vai fazer? Isso atende à sua necessidade? Porque isso é um lado que é muito bom, de repente, de você fazer coisas assim que são institucionais, fazer para empresas que têm o seu público determinado, tem o seu gênero, sabe, que é mais indicado, faixa etária e tudo mais, que você começa a estudar, a planejar, a ter uma estratégia que eu quero para público esse, para faixa etária tal, para camada da sociedade tal. E eu sei que as pessoas que fazem quadrinho, principalmente no Brasil, quem faz quadrinho no Brasil, eles não pensam em nada disso. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que eu quiser, a história que eu tenho na minha cabeça. E isso, pra mim, pra minha opinião, entendeu? Minha opinião, é o segundo maior problema do quadrinho brasileiro. O primeiro é querer fazer super-herói. Pra quê? E eu sei que tem muita gente que faz, porque eu vi que algumas pessoas que foram lá e desceram a lenha é gente que já faz revista de super-herói há um bom tempo, super-herói nacional. E assim, até entendo que de repente a pessoa se sinta, sei lá, ameaçada. Olha, essa pessoa está sendo, ela representa pra mim uma ameaça, porque eu já tô há tantos anos aqui, já tô fazendo, já tá dando certo. Mas amigo, você poderia de repente apenas ouvir o que eu tenho pra dizer. Pensar sobre aquilo que eu tenho para dizer. E o que eu tenho para dizer não é para destruir aquilo que você está fazendo. Talvez sirva para que você utilize esse tipo de informação para resolver os problemas, para você superar essa questão. Porque assim, um super-herói é como eu entendo, tá? Um super-herói bom mesmo, ele de repente é tão bom, mas tão bom, que ele nem precisa e nem tem muito condições de ser encaixado como um super-herói.
Porque super-herói é uma limitação. Essa ideia de super-herói é a limitação. Da mesma forma como uma pessoa fala assim, eu vou fazer uma história de terror. Eu acho que é um empobrecimento grande você fazer história de terror. E tem gente que faz, tem gente que gosta de fazer. E até o Brasil tem, aliás, muito mais tradição, acho que história de terror do que história de super-herói. Mas eu acho que é uma forma de você empobrecer, porque tem muitas histórias muito boas que não precisaria apenas estar colada no gênero de terror. É isso que eu penso. E super-herói também. Sabe, nessas conversas que eu tive com algumas pessoas, eu vi num grupo, acho que do Facebook, um cara que começou a explicar, por exemplo, como que é a ideia do cara. Que, puta, é uma ideia muito boa, é uma personagem feminina que é uma espécie de uma xamã, né? Ela de origem indígena, ou seja, ela tem realmente uma ligação, sabe, cultural, histórica, sabe, brasileira, e que ela tem uma série de poderes. Mas você ter poderes, como uma pessoa, sei lá, que lê pensamento, que, sabe, toca em objetos e ele capta um monte de coisa, que viaja no tempo, que para no tempo, que é mais rápido que todo mundo e tudo mais. Por que uma pessoa vai se transformar? Se você tem esse poder, por que você vai pegar uma capa, vestir uma máscara e sair por aí defendendo a propriedade privada das outras pessoas, prendendo o assaltante de banco, ou de repente lutando contra terroristas? E para mim tudo isso é muito superficial, porque ou mesmo pessoas, eu vejo até em questões de coisas assim brasileiras, eu sou contra, né, eu tenho meu personagem ali que é contra o desmatamento, é contra as queimadas, aí ele vai lá e ele prende uma quadrilha de traficantes de madeira ou traficantes de animais. É legal, porque eu já fiz quadrinho assim, muito tempo atrás, eu fiz quadrinho assim. E eu lembro que quando eu terminei, eu comecei a questionar esse tipo de coisa, por quê? Porque será que eu não estou romantizando isso e não estou problematizando da forma como é mais próximo da realidade para que as pessoas tivessem condições de entender qual é a questão que acontece com o desmatamento, com a caça, com a pesca predatória e ilegal? Mas aí você está sendo muito esquerdista. Estou sendo muito esquerdista porque eu sou muito esquerdista. Graças a Deus, meu filho. Porque eu não sou um tipo de pessoa que fica, sabe, pensando tudo de maneira superficial. Mas o fato de eu pensar assim, ele só interfere na minha interpretação crítica e na minha forma de enxergar as coisas. Mas isso não faz de mim uma pessoa que esteja de repente postando coisas, mesmo vídeos, para transformar isso tudo, a minha experiência, a minha opinião, em campos de batalha. Porque isso tudo, de você de repente brigar e você tá aí que você é assim, que você é assado, que você não sei o que. Olha só como que ele se veste, olha só como ele cheira, olha só a barba dele, olha só meu cabelo. E daí, meu filho? Se você acha que tudo isso é ruim, você não precisa ficar vendo. Se você de repente acha que o teor do que você fala é menos importante do que a tua aparência, por exemplo, você pode ter um monte de youtuber aí que é bonitinho, que é jovem, que tá saradinho. Você pode ficar vendo, não tem erro não. Tá de boas. Mas a questão é que eu não tenho nenhuma preocupação na briga, no quebra-pau. Eu tô pensando em quem desenha, e no que desenha, e no que pode fazer. Porque o que eu já consegui entender em todos esses anos aí de experiência é que, por mais que você possa ser um desenhista, um animador, um ilustrador, um caricaturista, um cartunista, existem 3 áreas distintas que, para quem desenha, é praticamente o melhor caminho potencial para você ter ao longo de anos uma autonomia boa e de repente condição de ter uma vida honesta ali numa boa, eu entendo assim pelo menos, seriam história em quadrinho, desenho animado e livro infantil. Agora, por que eu penso nisso? Porque de resto o desenho, a ilustração, a charge, a tira de história em quadrinho e tudo mais é um acessório, é um elemento dentro de um produto final, que o produto final acabado é ali, pode ser um jornal, pode ser uma revista, pode ser uma campanha publicitária, pode ser um site, pode ser, sabe? Ou seja, aquilo que o cara que desenha faz, ele não é uma peça acabada. E o livro infantil, a história em quadrinho e o desenho animado pode ser
peças acabadas. Podem ser, não são peças acabadas. Por si só, eles já são peças acabadas. Então, a pessoa que produz, ela tem a possibilidade de fazer dela para o consumidor. Então, você pode produzir aquilo seu, você ter a sua autoria, você ter o seu valor, você ter uma série de questões, inclusive ligadas ao respeito seu como artista, e você ter uma graninha legal, e que de repente, se você for um ilustrador publicitário, você não vai ter. Você pode até ganhar uma puta de uma grana, que eu não sei, eu até duvido que hoje em dia dê uma puta de uma grana. Pode até dar uma grana, mas uma puta de uma grana não vai dar. Mas o que acontece, que eu sei, porque eu fiz por muito tempo ilustração publicitária, as pessoas nem sabem que é você. E não é por uma questão de ego, é uma questão que não é só você poder assinar o seu nome naquela ilustração, naquela animação, naquele vídeo, enfim. É que você não vai fazer uma coisa que é algo que você pensa, que você concorde, que você gostaria de fazer. Você não vai conseguir emplacar, ou pode até conseguir, mas com muita dificuldade, conseguir emplacar um projeto que é seu, pessoal. É aquilo que de repente o anunciante está falando que ele quer, entendeu? E aí você vai fazer, você na verdade está comprando a ideia, o projeto, o sonho do outro. Então, além dessas 3 áreas, ela permitir que você desenvolva um produto que seja final, já vá direto para o consumidor, você na verdade não terceiriza o projeto. Você pode ter um projeto seu. E é importante, de repente, para quem desenha, se especializar, ver como é que é o lance de você fazer livro infantil, para de repente entrar nessa área, não apenas como ilustrador de livro infantil, mas como um coautor de algum outro escritor, de repente faz uma parceria, ou mesmo se você perceber que você é muito bom de criar histórias, você cria as histórias e você ilustra, porque também tem por aí um figurão aí que faz livro infantil e tudo mais, livro juvenil, sei lá, e que ilustra. Então, por que você então não faz história? Você pode fazer isso. A história em quadrinho é a mesma coisa. Não precisa nem dizer, porque o que não falta no mundo são experiências que comprovam isso. Desenho animado já é um pouco mais difícil, porque desenho animado você vai precisar de muita gente junto, é uma obra coletiva. Mas também é viável, dá para se fazer, dá para se chegar lá. É mais difícil. E eu entendo que dessas 3 áreas, desses 3 potenciais segmentos, a mais fácil de todas mas sem dúvida a história em quadrinho. Porque é aquela que vai gastar menos dinheiro, vai levar menos tempo, vai dar menos trabalho e vai exigir menos gente no processo. Se a gente pensar desse jeito, a gente percebe que o caminho mais curto para a gente conseguir ter a nossa autonomia como produtor, como pessoa como artista, como autor e como alguém que possa ir se estabelecer, ter um público e, sabe, ter o seu trabalho, para mim, me soa o mais próximo, o mais viável é a história em quadrinho. É isso. E lógico, porque também o meu objetivo com tudo isso não é apenas fazer por fazer. Eu vou fazer por fazer. Eu nunca tive o objetivo de fazer por fazer, mas eu tenho um objetivo que é muito mais pretensioso, sim, que esse. Eu quero ajudar a mudar o mundo. Nossa, cara, mas você não está sendo arrogante? Eu estou sendo arrogante, sim. Então por que você está sendo arrogante? É simples. Porque a gente muda o mundo. A gente sempre está mudando o mundo. A gente sempre está contribuindo para mudar o mundo. Qualquer coisa que você faça ou que você deixe de fazer, você está contribuindo para mudar o mundo. O mundo vai se tornar mais ou menos alguma coisa por tudo aquilo que eu faço, por tudo aquilo que eu falo, por tudo aquilo que eu deixo de fazer e que eu deixo de falar. O que eu estou fazendo apenas é decidindo de maneira consciente e voluntariosa que tipo de mudança que eu quero. Com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu deixo de fazer e com aquilo que eu deixo de falar. Entendeu, gente? Esse é o teor do vídeo. Agradeço pela paciência. E se de repente você acha que a coisa é legal, por favor, deixe o seu joinha aqui. Se você achar que é uma merda, que muita gente acha que é uma merda, então deixa o seu joinha para baixo, mas não se esqueça de você dizer. Mas, gente, diga o que você achou de ruim, o que você achou de bom, o que você acha que pode melhorar. Não adianta você ficar me xingando. Mas, de repente, se você acha que alguma coisa eu poderia abordar de um jeito ou do outro, de repente isso pode me ajudar também. Participe, meu amigo. Dê a sua opinião. Construa esse canal. Se você acha que eu devo fazer outra coisa, se você acha que eu devo fazer, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? O que você acha que é legal? O que você acha que não é legal? Participe.
Então deixa aqui o seu joinha. Se você acha que a coisa tá legal, eu sugiro para você dar uma olhada nos outros vídeos aqui que tem desse canal. Eu já fiz algumas outras coisas, não é muito vídeo, mas tem alguma coisa assim, né? E se você acha que de repente tem um desenvolvimento interessante, que dá pra... vale a pena perder aí uma meia hora, uma hora da vida com esse babaca desse velhinho xarope aí, então faz o seguinte, curte aqui, se inscreve no canal, badala o sininho, entendeu? E aí você pode receber na tua casa, no conforto do seu lar, quando tem vídeo novo aqui, pra você ver, tudo bonitinho, legalzinho, da horinha, né? Então, e aí, se você de repente achar que tudo isso ainda é legal pra caramba, tem aqui embaixo, e já deve estar passando embaixo na tela, os endereços das minhas mídias sociais. Você pode conhecer todas elas, visitar todas elas, ver as bagunças que tem, as coisinhas que tem, e de repente me seguir. Você pode conhecer o meu projetinho aqui, que é infantil, tá aqui, eu já botei aqui embaixo, que são os Conticons, então você tem inclusive o link aqui no Apoia-se. E no Apoia-se não é só para você apoiar com grana, lá você vai ler um pouco mais a respeito da proposta, a respeito da ideia. E também, de repente, se você quiser, se você achar que tem algumas coisas legais no meu trabalho, você acha que de repente algum trabalho, alguma coisa aí é bem legal, puta, seria tão legal de repente que aquele desenho pudesse estar estampado numa camiseta, se de repente isso pudesse virar um pôster ali para minha parede. Então, eu acho que eu posso resolver esse teu probleminha. Porque eu tenho uma lojinha, tenho um lojinha que fica no Colab, que lá tem tudo baratinho, bonitinho, que dá para escolher cor de camisetinha, dá para escolher tamanho, dá para colocar meinha, dá para ser almofadinha, dá para ser carteirinha, dá para ser até azulejinho que você pode colocar na tua paredinha, no teu banheirinho. Quando você for fazer número 1, número 2, você olha o desenhinho e olha que desenhinho bonitinho, parece número 1. Ai, que desenhinho feinho, parece número 2. Entendeu? E aí, meu filho, você fica feliz da vida, a gente também fica feliz da vida, porque por mais que eu seja marxista, eu não vivo num mundo marxista, então eu preciso do capital, entendeu? E dessa forma, né, mesmo porque o marxismo não prega a extinção do capital, então me ajude com o meu capital. E assim, se você achar que de repente o meu capital desenhístico pode servir para capitalizar a sua camisetinha, você compra e me capitaliza um pouquinho, me ajuda um pouquinho. E é isso aí, a gente está aqui, né? Eu espero que haja interação. E se você quiser me xingar, tudo bem, cara. Assim, eu não estou pensando de repente em apagar o post, não. Eu acho legal, realmente me divirto com essas coisas. Já foi a época que eu esquentava a cabeça, mas eu acho que isso sabe, é uma forma que vocês têm de me alimentar com informações que eu posso dar respostas. Igual agora eu estou fazendo um vídeo que estou respondendo algumas coisas. Porque se eu não tivesse essa interação, eu não teria essa gasolina para botar esse videozinho. Então, tá de boas, cara. Só que assim, cara, você vai de repente começar a escrever um monte de coisa, xingar, blá, 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 vai ficar aí. De repente, algum dia, alguém vai descobrir isso daí. Entendeu? Então, sei lá, se você acha que você merece expor desse jeito algumas grosserias e tudo mais, fica por tua conta e risco. Porque você pode, de repente, falar tudo o que você acha sem ficar chutando o pau da barraca e ficar xingando. E eu, assim, eu tô respondendo também porque, de certa forma, eu tive tempo, porque também são poucos comentários. Porque, de repente, se encher de gente, eu também não vou esquentar a cabeça. E também não vou responder. Entendeu? Só que, assim, se houver exagero, alguma coisa vai acontecer. Tá bom, gente? Não precisa ser na base da baçaria. A gente pode ser civilizado. A gente deveria ser civilizado. Eu tô apostando nisso. Eu espero que você também aposte nisso. Se você estiver apostando nisso, mesmo que você discorde de tudo que eu digo, você é bem-vindo. Se você não discorda, você também é bem-vindo. Só que você vai fazer um estrago danado e não vai ser pra mim, tá bom? Beijo no coração.